Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos começando mais um dia com a graça de Deus hoje, sexta-feira, já finalzinho de semana, dia 27 de agosto. Eu quero compartilhar uma rápida reflexão da parte de Deus com você. Eu quero tomar como base um texto bíblico para que a gente possa compartilhar essa reflexão. O versículo que eu quero tomar como base está no livro das Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: mas a esperança volta quando penso no seguinte, versículo 22. O amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis. E na verdade o sofrimento, as aflições, elas sempre estiveram presentes, na vida do ser humano. Enquanto estivermos aqui na Terra, o sofrimento ele vai existir, porque nós, para falar a verdade, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que está subjugado pelo pecado. Então o sofrimento, a aflição, ela existe, ela não é uma fantasia. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias essas aflições elas seriam acentuadas, elas se multiplicariam. E essas aflições, muitas vezes, elas conseguem tirar de nós a esperança de ser feliz, a esperança de um dia ter uma vida de paz. Mas Jesus Cristo, ele disse o seguinte: no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É natural a aflição aqui na terra, mas a palavra de Deus nos assegura que se nós vivermos com Cristo, nós venceremos. A Bíblia ainda vai nos dizer que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas todas as vezes o Senhor o livra. Eu queria falar sobre esperança. Eu queria falar para você sobre a importância de, nesses tempos tão turbulentos, a gente manter os nossos olhos em Cristo, para que possamos vencer as aflições. Estamos vivendo dias onde muitas pessoas têm caído em depressão, têm vivido uma vida amarga, têm buscado escape nos vícios, na bebida, no álcool, e cada vez mais têm se afundado, porque estão buscando escape no lugar errado. Nós encontramos aqui no livro de Lamentações de Jeremias o texto aonde Jeremias ele vai falar do sofrimento, aonde Jeremias ele vai falar do quanto ele padecia e do quanto ele se entristecia cada vez que olhava para as aflições. Mas no versículo 21 ele vai dizer o seguinte: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu vou trazer à memória aquilo que pode me animar novamente. E o que é que pode nos animar novamente? É lembrar que o amor de Deus não acaba, é lembrar que a bondade de Deus não tem fim. Precisamos trazer à memória as promessas do Senhor, as promessas de que um dia nós venceremos, as promessas de que um dia tudo isso vai passar. Nós precisamos nos apegar a Deus, amado, porque a vinda de Jesus Cristo está próxima e o sofrimento ele vai acabar sim na vida daqueles que andaram no temor do Senhor, na vida daqueles que buscaram viver uma vida de santidade com Deus. Porque quando Jesus raiar nas nuvens, ele dará livramento a todo aquele que o teme. Então nós precisamos manter os nossos olhos nas promessas de Deus, porque ela é que nos traz esperança. Quando nós mantemos os nossos olhos naquilo que é ruim, no sofrimento, nas aflições, por certo a nossa fé ela vai sucumbir. Veja bem,
Jeremias, ele escreve no versículo 19, que quando ele se lembra das tristezas, da solidão, a alma dele fica amargurada, mas ele vai decidir que ele vai colocar os olhos naquilo que traz esperança. Precisamos colocar os olhos naquilo que nos traz esperança. Para de olhar para a maldade do mundo, para de olhar para as perseguições, para de olhar para aquilo que te aflige e olha somente para o alvo que é Jesus, olha somente para o que Ele fez por você no Calvário, olha somente para o amor de Deus que te cerca. No meio de tantas aflições, sabe, eu vou encerrar contando uma ilustração. A ilustração fala sobre uma troca de plantão, onde um médico ele atendia os pacientes em um determinado hospital, mas em determinado horário esse médico sai e um novo médico entra no lugar. O médico que entra no lugar era Jesus Cristo de Nazaré. Ele entra e os pacientes continuam sendo atendidos. E quando os pacientes entram, Jesus simplesmente os cura e ele sai dali curado. E um moço entrou paralítico, sem poder andar. Ele entra, fala com Jesus, Jesus cura esse moço e quando ele é curado e sai da sala, as pessoas perguntam para ele como é o médico. E aí, ele é bom, o médico é bom? E aquele homem vai dizer, ele é igual aos outros, ele mal conversa com a gente. Quer dizer, ele estava com os olhos tão presos a outras situações ali naquela clínica médica, que ele nem parou para prestar atenção na cura que recebeu. Observe, às vezes nós estamos assim como esse moço. Às vezes o milagre acontece na nossa vida, mas os nossos olhos estão tão presos a outras situações que a gente não consegue perceber o milagre. É hora de abrir os olhos para enxergar o milagre de Deus acontecendo. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desanimadas, mas nessa manhã o Espírito Santo, ele renova a tua esperança. Ele fala para você, lembra da promessa que foi feita. Lembra que Jesus, ele cuida de você. Para de olhar para aquilo que te joga para baixo. Olha para o Calvário, porque somente Jesus pode te levantar de novo. Somente Jesus pode animar o teu coração. Eu estava no meu ambiente de trabalho como operadora de caixa, então atendendo uma senhora, eu fui informar ela de uma promoção que estava havendo ali na loja, né? E aquela senhora, diante da oferta que eu a apresentei, ela disse assim que não existe promoção, isso aí é mentira. E eu fiquei perplexa, porque naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Veja bem como a coisa estava diante dos olhos dela. Eu estava apresentando um produto que estava anteriormente em um determinado preço alto, caro, e que agora está em um preço bem menor. E eu estava tentando fazer ali o meu trabalho, mas ela olhou para mim e disse, promoção não existe. Estando ela diante de uma promoção. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando para você ver na prática como é que a gente anda desacreditado. As carestias, os preços altos, as coisas estão tão disparadas que quando a gente se põe diante de uma boa situação, a gente olha para ela e diz assim, você não existe. Escuta, o teu milagre existe, o teu milagre está à porta e Deus, ele vai fazer acontecer. Então somente abre os teus olhos e olha para aquilo que traz ao teu coração esperança. Espera, pois, no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe tua vida, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para você. Fica na paz, em nome de Jesus.